Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7, com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, ADCE Rio e ADCE Jovem Rio, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Aqui é o Elmair Neto que vos fala, hoje tendo a satisfação de termos aqui Alberto Galo e recebendo o nosso amigo Mário Alexander. Seja muito bem-vindo, Mário. Oi, bom dia, obrigado aí pelo convite. Sempre importante estar aqui divulgando, nosso trabalho, ajudando os amigos e tentar fazer alguma coisa boa aí pelo Rio de Janeiro também, Isso aí. Mário, nosso programa, como bem diz, Conexão com Valores, ele diz respeito às conexões sociais, pessoais que permeiam aí a nossa caminhada e que nos permite desempenhar bem as nossas atividades hoje e também aos valores. Valores esses que a gente traz desde a casa materna paterna e que também permitem que a gente possa ir se aprimorando na nossa caminhada. E o convite que a gente faz é que você possa apresentar ao nosso público ouvinte um pouco da história do jovem Mário. Sei que você atuou em time de base do Fluminense e depois se especializou no futebol, hoje morando na América e com todas essas suas interlocuções que te permitem a fazer projetos ligados ao futebol e que deixarão legado certamente. A história é muito interessante. A gente fala que tudo é feito baseado em relacionamentos, nos valores que você traz da sua família, quando você é criança e eles refletem agora na vida adulta. Então, assim, eu tive uma formação muito tradicional na minha infância, que eu estudei no colégio militar, a maioria da minha família é militar, então aquilo bem estruturado, a escola ali esperando uma carreira e tudo, e assim, falando do futebol, que hoje ainda continua na minha vida, sempre tive esse braço do futebol puxando para que eu fosse para esse lado, e a família esperando que eu fosse militar e tudo, e não teve jeito, não teve como eu lutar contra isso, Então, assim, fui para as categorias de base do Fluminense, participei da categoria de base do Vasco também, mas já um pouco mais novo no salão. Eu joguei na BB Rio, posteriormente no Vasco. Parei de jogar futebol por causa do colégio militar, que não tem como conciliar, não é um colégio simples que você vai, como um atleta normal, você estuda e treina e estuda de uma maneira mais tranquila. Mas no final ali, já para o segundo grau, eu tive uma oportunidade de voltar a um grande clube e aí realmente eu optei por essa carreira. Posteriormente a isso, eu tive que escolher entre futebol profissional, não tive uma carreira muito longa, uma carreira bem curta, e eu tive que voltar mesmo a estudar bastante. E realmente eu saí completamente do futebol. Então a gente estava comentando aqui de carreira em banco e tudo. Trabalhei no Banco do Brasil, BNDES, uma carreira que não tinha nada a ver com esporte, com futebol. E mesmo assim, ainda tendo a oportunidade de voltar à parte de esporte. Aí acabou que, numa determinada época, eu tive o convite para trabalhar nos Jogos Mundiais Militares, foram realizados aqui no Rio de Janeiro, com esse esse apoio do Exército, a família, os amigos e tudo. E eu fui convidado por um ex-comandante meu, que era um ex-treinador também meu, que era muito forte, uma pessoa muito forte dentro do Vasco. E ele me convidou: Mário, você já ia estar formado e tudo, eu sei que você não tem que voltar pro futebol, não tem como. Então me ajuda aqui a organizar os jogos. Eu trabalhei como gerente de futebol nos Jogos Mundiais Militares e voltei realmente ao trabalho. E fiquei no Vasco da Gama por alguns anos, junto ao futebol feminino, desenvolvendo aquele embrião do futebol feminino. Até você ver hoje, que o trabalho foi assim, bem feito, porque hoje as meninas têm uma visibilidade maior. Ainda não está no ideal do que elas merecem, mas enfim, esse trabalho foi feito bem legal. Depois eu tive uma passagem pelo Flamengo, rápida, e depois eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e eu estou lá até hoje. E lá fora, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de estudar mais ainda e me especializar de verdade na área de gestão de futebol. E sim, graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer vários cursos. Eu acho que hoje
Eu posso falar que sou uma das poucas pessoas que o que você perguntar de curso de gestão de esportes, realmente eu já fiz e eu tenho, então assim, é uma coisa legal. Devo gostar de estudar, né? Deve ser. Parabéns. Mas é necessário. Eu ia te perguntar, a gente percebe hoje o futebol como um grande business, negócio, né? Sim. O patamar das contratações, dos salários, as equipes que dão suporte, né? A parte física, a parte médica, nutrição, são de nível profissional ao extremo, né? E então você percebe, por outro lado, que a organização do nosso futebol, a CBF, as confederações, são famílias ou são grupos que estão ali há muito tempo e que fazem uma gestão dos recursos de uma forma que não é transparente, né? E às vezes contratam advogados muito fortes para dar sustentação àquela estrutura. E a gente aqui trabalha com conexão por valores. A gente entende que se você tem valores e coloca a pessoa humana em primeiro lugar, aquilo ali, aquelas instituições, elas passam para um outro patamar de transparência, né? E vamos falar de um aspecto religioso, até muito mais próximo do plano de Deus. O plano de Deus é que as instituições estejam a serviço do bem comum, né? Daquilo que é bom para as pessoas desenvolver. Então, queria que você colocasse um pouco da sua visão, futebol como business e os valores que estão nesses negócios. Então, o que acontece isso sempre vai na base do caráter e da formação das pessoas. Então, se você é uma pessoa de bem, se você é uma pessoa bem, que tem os valores, né, bem claros na sua vida, é claro que você vai trabalhar de uma forma que não seja dessa maneira. Você naturalmente vai ter um compliance, você vai ter uma transparência nos seus atos, você não precisa se preocupar com isso, porque isso daí é uma coisa natural para você. Relacionando ao futebol, é um negócio. Claro que é um negócio e hoje ele está muito profissional em todas as áreas. Antigamente a gente falava que fazia o futebol por amor, por paixão pelo clube. Então assim, hoje não tem mais espaço para isso. Você tem que realmente se profissionalizar, especializar e tentar dar o melhor. Agora, o problema é que chega um ponto, isso em qualquer em qualquer profissão, quando a pessoa não tem essa base, né, bem estruturada de vida ou de valores, você se corrompe, não tem como. É um volume muito alto de dinheiro, de interesse, de poder. Então realmente as coisas vão para um lado que não deveriam ir, mas isso realmente acontece. Eu sempre trabalhei e trabalho com tudo muito claro, muito aberto, e isso que eu procuro sempre fazer. Até falando do nosso evento, é isso, tem várias pessoas que chegam. É um evento de excelência e uma preocupação com o que pode ser mudado, né, para um futuro próximo no futebol. Pode ser uma coisa romântica, mas é a nossa tentativa. Mas a primeira coisa que eu falo com algumas pessoas que eu convido para o evento, que são pessoas de alto gabarito, pessoas muito famosas, qual é a primeira pergunta da pessoa? Ela não está interessada em ouvir o que é o projeto. Na maioria, tá? Tem várias que sim. Quanto que eu vou ganhar? Como que eu vou... não falo nem respeitar a palavra, mas dar uma credibilidade a uma pessoa que está pensando nisso. O que importa você vai ganhar? Você não vai ganhar nada. Você está fazendo o bem ou tentando fazer uma mudança em prol da sociedade ou do que a gente ama, que é o futebol. Então, assim, às vezes, numa conversa, é claro que a gente consegue contornar isso, mas quando a pessoa já parte desse princípio, o que importa na vida dela? É o dinheiro. Você acredita que essa pessoa tem uma religião, tem alguma coisa? Coloca não tem o nada. dinheiro acima de outras... Qualquer coisa, não quer nem saber o que é. Acho que a imagem dela é usada, é um produto, né? Então, A nossa turma jovem da Uniapac, a DCE, a gente sempre enfatiza isso com eles, porque a gente percebe que é uma geração muito afoita. Então a gente diz o seguinte: olha, o retorno financeiro é sempre uma decorrência do que você faz bem. Então faça bem primeiro, que se você for um profissional de excelência, naturalmente o aspecto pecuniário vem depois. Mário, puxando ainda um pouquinho essa questão da sua proeficiência para o estudo, a gente vê na sua bio que você tem MBAs em gestão esportiva em diversas instituições e universidades, tanto no Brasil como no mundo afora. Conta um pouquinho para a gente um pouco dessa sua experiência. Então, como eu falei, morar lá fora, principalmente nos Estados Unidos, é uma coisa engraçada para o futebol, porque
eu ainda não considero o soccer, que é o esporte, né, lá o nosso futebol. Sim. Está bem distante, as metas, os objetivos eles são completamente diferentes. Mas o que acontece? Me deu muita oportunidade de acessar vários cursos muito legais para poder fazer e me especializar na área, porque uma coisa que eles sabem é gestão. Então, é uma coisa boa. O que acontece em relação aos outros cursos, mesmo eles não tendo esse gabarito especificamente sobre o futebol, eles têm uma visão muito diferente do esporte como negócio. Então você aprende muito o que é você estudar e estruturar uma liga, coisas como franquias de esporte, então completamente diferente. Então tudo que a gente estuda tem um complemento para uma visão global. E a gente tenta sempre trazer o que é bom lá de fora para cá, né? É claro, quando você vai... Eu estudei fazendo o FIFA Master e tudo, aí já é uma visão mais específica sobre o nosso futebol de maneira europeia, de maneira global. Quando eu tive a oportunidade de fazer outros cursos, como a Universidade de Nova York ou Harvard, eu não sou graduado em Harvard, pelo amor de Deus. São cursos de gestão temporários e tudo, que é um complemento aos nossos conhecimentos, né? Mas você vê a discrepância da visão que é tratada do esporte nesses diferentes mundos. Mas é o que eu falo, eu gosto de todas as variáveis. Então, se você tem um pensamento de um lado, você tem que aprender com o outro lado também, para até você melhorar, né, se desenvolver e aprender com o erro do outro ou o que é bom do outro lado, né? Então, assim, foi bem interessante eu ter essa visão com outros cursos que a gente não tem. A gente é muito carente aqui no Brasil de ter cursos de excelência dessa maneira. Estão tentando, é um trabalho até que a FGV aqui faz muito bem, junto com o Pedro lá e o Ricardo Trade. É uma tentativa, mas a gente ainda está engatinhando nesse sentido. Tem a PUC, que é uma parceira da DCE, ela recente instituiu a Cátedra Guido Schaffer de Esporte e Cultura. Guido Schaffer é um jovem carioca, não sei se você conhece. Eu já ouvi falar. E ele está candidato a santo surfista. E já é venerável. Já é venerável, né? Que legal, hein? Ele está no processo de beatificação e ele era um jovem que sempre gostou de esporte, sempre surf e coisas da idade de jovem, né? Claro. Só que, acima de tudo, ele tinha aquela vocação para amar Jesus e buscar da sua vida, tanto que ele, depois de formado médico, ele entrou para ser sacerdote, estava já nos meses de se consagrar, ele faleceu. Então eu percebo isso, né? Eu vou te passar a palavra para você. Como que você percebe educação, cultura e religião junto com o esporte como forma de sustentar os jovens, como forma de apoiar nessa caminhada? Então, tudo que eu falo que isso daí são os pilares que a gente tem na formação, né? É muito importante você ter a família bem estruturada, ter uma religião, eu respeito todas, é claro, mas é importante você ter uma vocação para a religião, você não ser uma pessoa, que hoje é muito comum, né? Acho que tem um movimento para que as pessoas não tenham mais crença, não tenham mais fé, então isso é muito complicado, eu entendo, enfim. Então, assim, são valores, e tudo que você pode agregar para o jovem, dar um apoio para ele fazer as coisas certas e desenvolver a personalidade dele, o caráter dele quando, né, criança, para chegar com um adulto saudável, com uma cabeça legal, isso é muito importante. Se a gente consegue unir isso, educação, esporte, religião, saúde, principalmente, que não deixa de ser o esporte está aliado, né, para a cabeça da pessoa, né, de praxe, né, mens sana, corpore sano, não tem como. Então, assim, isso não tem nem preço, é um projeto, uma ideia sensacional. Isso era uma coisa também que eu pensava, a PUC era uma das poucas universidades de excelência que não tinha a parte de esporte, né? E agora, tendo isso é maravilhoso. Essa cátedra, ela é transversal, ela não é uma matéria de um curso, mas ela é de todos os cursos. Né? Sensacional. Bacana, grande iniciativa. Você, de passagem aqui no Rio de Janeiro, vem apresentar e captar parceiros para a realização do evento Football Legacy Project, um Summit de 2025 e com vocação que isso seja um Rio Open no calendário do Rio de Janeiro
e com vocação também e convites para que outros países possam realizá-lo também. Conta para a gente um pouquinho sobre esse projeto. Então, na verdade é o Global Football Legacy, que a gente ficasse bem focado no legado que a gente pode deixar e trabalhar aqui. É uma maneira que a gente está pensando que seria o seguinte: a gente está criando uma plataforma que possa absorver todo o conhecimento dentro desse summit, que a ideia é trazer todas as pessoas que são as maiores autoridades em cada setor do futebol, que o futebol as pessoas acham que é só chegar no campo e assistir o jogo que está tudo certo, né? Tem toda uma preparação, tem parte legal, tem parte de medicina esportiva, de psicologia, parte de finanças, tem toda uma complexidade de situações que eu falo, quando você está no campo, a bola está rolando, é a parte mais fácil. A gente tem que preparar tudo para que aquilo dali seja só o final e o que vai agradar todo mundo. Mas assim, a ideia é fazer esse fórum, esse summit de discussões, para a gente compilar essas ideias numa plataforma que a gente possa no futuro fazer publicações, artigos científicos, teses, livros e tentar disponibilizar isso para os clubes, de verdade, para o pessoal que trabalha realmente nos clubes. E não quem quer aparecer ou quem quer se utilizar de coisas que não tem esse crédito, que normalmente as pessoas trazem as ideias lá de fora, né? Vai falar, a gente podia aplicar isso daqui, que veio lá da Espanha, aqui no nosso clube. E o clube tem um problema gravíssimo de 200 mil outras coisas que ele não vai desenvolver aquilo dali é uma realidade completamente distante. Então a gente está tentando trazer as informações, as discussões, para que elas sejam aplicadas de maneira eficiente dentro do clube, para que em pouco tempo a gente possa ter um resultado, né, de médio e longo prazo, de médio e longo prazo, para que realmente haja uma mudança no nosso futebol. Por isso que é focado principalmente para a base e os profissionais que trabalham com a base. Vamos trazer o Pedro Trengels da Cátedra Guido Schaeffer e ver se a PUC também se envolve no legado que esse projeto vai deixar. O Pedro é uma pessoa que eu gosto muito, que eu respeito muito, ele foi um dos meus parceiro. Ele, juntamente com o Ricardo Trade, foi um dos meus coordenadores do curso lá do FIFA CIES. É uma pessoa muito do bem, que sabe muito de futebol. E Mário, essa vocação para poder desempenhar ações de mobilização ao bem comum é uma vertente uma bandeira que a Uniapac EDCE Rio levanta aí há 63 anos, já atuante no Rio de Janeiro, e que seus projetos também seguem nessa linha. Externa aí ao público ouvinte o seu olhar sobre a atuação da Uniapac EDCE Rio, dos dirigentes cristãos de empresa, e fique à vontade de poder fazer um convite ao seu networking para poder conhecer as nossas diretrizes através das nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @ADCRio, o nosso Facebook, o ADCRJ. Todos esses programas Conexões com Valores também estão no nosso YouTube, para que eles, se interessarem, possam aderir também à nossa associação. Claro, é o que eu falo, novamente, o mundo é feito de relacionamentos, e as pessoas, né, que são parecidas e têm pessoas de bem, pessoas de valores, elas se juntam naturalmente. A gente não precisa forçar nada, que isso acontece de uma maneira natural. O que eu falo, o meu projeto, o nosso Summit, tudo, ele é voltado aqui, como não tem um intuito comercial, a gente não quer fazer nada, não quer aparecer, não é para ganhar dinheiro, não é nada. O que eu falo, tudo que a gente conseguir fazer de bem e tentar disseminar aqui no Rio, e futuramente, né, em outros lugares, é claro, o evento é internacional também, eu quero ajudar a todo mundo que tenha boas ideias, que são pessoas sérias. É claro que a gente conhece um monte de gente e sabe que o esporte, principalmente, é uma área que pode, como a gente falou no início, né, as pessoas se corrompem em tudo, mas a gente pode fazer o bem de uma maneira correta. Por que não se juntar às pessoas que fazem isso, que tem como é que se diz, tem um respaldo, tem um nome, uma notoriedade no mercado e tudo. Então, assim, nada melhor que a gente tentar unir forças para fazer as coisas boas daqui para frente, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que toda a minha rede, unindo, né, com todo mundo aqui, a gente vai fazer coisa boa para todo mundo. Como eu falo, eu procuro sempre projetos,
incentivos, toda a área que vai ajudar realmente o esporte a se desenvolver através das crianças e desses nossos projetos, para que isso solidifique e tenha um legado, que essa que é a verdade. A gente está aqui, né, temporariamente. Quando a gente passar, e aí? O que adianta? O que você fez? Por exemplo, eu não tenho filhos, eu não tenho nada. Acho que o futebol é a minha oportunidade de fazer uma coisa. É a vocação. Legado, não tem como, é a vocação. É isso aí, vamos deixar legado, Conexão com Valores, sempre aos sábados às 17 horas. Agradecemos imensamente a sua disponibilidade, Mário, de compartilhar essa sabedoria aqui com o nosso público ouvinte. Um grande abraço, até a próxima. Sucesso para o seu evento. Né? Muito obrigado, tá? Obrigado pelo convite. Um abraço. Eu espero todos no evento em outubro. Se Deus quiser.